meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida cidade de Holon, hoje, dia 19 de janeiro de 2022, dia 17 de Shvat de 5.782. Começando pedindo perdão pelo atraso do noticiário que deveria ter sido enviado ontem. Mas vamos às manchetes. Israel ajuda o Líbano na sua pior hora. Membros árabes do partido de coalizão começam a decepcionar a população israelense. Israel viveu nesta madrugada a sua noite mais fria do inverno. Bennett, com mensagem importante no Fórum Econômico Mundial. O carro elétrico começa a tomar lugar importante nas novas construções no país. Os acordos abraâmicos trazem prosperidade e esperança ao Oriente Médio. E a situação incômoda do ex-premier Bibi Netanyahu em seus acordos com a justiça. No dia de ontem, em 1854, que era 18 de Tevet de 5.614, Yehudá Toro, o grande filântropo judeu-americano, faleceu. A história de vida de Yehudá Toro é fascinante e será tema de um novo programa que eu tenho o prazer de anunciar. A partir de amanhã, quinta-feira, e todas as quinta-feiras, teremos um programa de tão apenas 5 minutos, chamado Radar de Israel e do Mundo Judaico. Este programa tratará a cada semana, em 5 minutos, de algum fato desconhecido, interessante, inovador ou inesperado, e você nos ajudará a fazê-lo conhecido dentro e fora da comunidade judaica. Para mim, é um anúncio importantíssimo, porque nós passamos a duplicar o número de mensagens semanais. Por outro lado, é fundamental que você se inscreva no canal, acione o sininho e nos ajude a divulgá-lo, pois sem divulgação, infelizmente, esse canal não poderá sobreviver. Em 1898, no dia de ontem, em função do julgamento do capitão Alfred Dreyfus, que foi injustamente acusado de traição, inúmeras gangues antissemitas se espalharam pelas ruas da França, atacando indivíduos judeus, suas casas, seus negócios, levando pânico aos círculos judaicos. Casas de proeminentes judeus passaram a ser guardadas por membros da gendarmerie, na tentativa de evitar linchamentos. O movimento sionista, que estava em seus primórdios, passou a receber maior atenção por parte de judeus franceses que começam a sentir-se inseguros em sua pátria. Em Marsella, 300 pessoas se juntaram numa manifestação anti-Dreyfus e anti-Émile Zola em frente ao clube de oficiais do Exército. E no dia de hoje, em 1898, os distúrbios aumentaram com apedrejamento de lojas de judeus também na cidade de Nantes, tentativas de linchamento em Paris e violentos ataques com pedras e paus a casas de defensores do capitão Dreyfus, não apenas judeus, como, por exemplo, a casa do novelista Émile Zola. Também foi atacada a casa de Mathieu Dreyfus, irmão do capitão Alfred Dreyfus. As manifestações antijudaicas também vazam as fronteiras francesas e chegam à Argélia. E em 1937, o Centro Nacional de Saúde de Berlim emitiu um pedido aos cidadãos alemães para que evitem consultar-se com médicos judeus, para assim evitar qualquer possibilidade de alguma simpatia por judeus e a eventual diminuição ao boicote antijudaico. Já em 1942, Titus Brandsma, um padre carmelita holandês antinazista, foi preso pelas forças alemãs na Holanda por sua pregação, considerada mentirosa e pagã. O padre Brandsma se opunha à detenção e evacuação de judeus. Brandsma foi enviado a Dachau, onde foi usado
para pseudo-pesquisas médicas, uma forma de tortura. Morreu poucos meses depois, em julho de 1942, após receber uma injeção letal. O Vaticano o considera um homem abençoado e analisa considerá-lo santo. Em 1945, os nazistas iniciaram, na data de hoje, as Marchas da Morte, onde centenas de milhares de judeus perderam a vida, fuzilados por fome, por frio ou por esgotamento físico. E em 1960, o general Nasser do Egito enviou tropas para o deserto de Sinai, desafiando os acordos internacionais assinados em 1956, que exigiam a desmilitarização da região. Em 1986, finalmente, depois de 38 anos de independência, a Espanha reconheceu Israel. E em 1991, foguetes iraquianos atingiram Tel Aviv, carregados com explosivos convencionais, depois de terem atingido Haifa e Tel Aviv no dia anterior. O ataque foi condenado veementemente pela maioria dos países europeus, mas, ao mesmo tempo, enviados europeus estavam em Israel para convencer o governo a não retaliar contra o Iraque. E, finalmente, em 1997, na data de hoje, a grande cidade, a segunda maior cidade palestina, Hebron, foi devolvida ao governo palestino. Yasser Arafat, então presidente da Autoridade Palestina, entrou na cidade depois de 30 anos e foi efusivamente recebido. E vamos às nossas notícias. O Canal 12 em Israel anunciou na noite de sábado que Israel assinou um acordo para fornecer gás natural ao Líbano. Segundo o noticiado, o acordo foi assinado no mesmo sábado e prevê o fornecimento de gás natural ao país que sofre com tremenda falta de energia. Eu já relatei aqui que o Líbano vive sua crise mais profunda na sua história, com desvalorização recorde da sua moeda, falta de energia nas cidades que chega a durar 20 horas consecutivas. Israel enviará gás extraído do campo de Leviatã para a Jordânia. A partir da Jordânia, o gás passará pela Síria e chegará ao Líbano. Esse fornecimento, se bem explicado à população libanesa, pode trazer simpatia a Israel, num país praticamente paralisado pelos radicais do movimento terrorista Hezbollah e dos seus aliados do partido Amal, ambos forças políticas da corrente xiita. A lei a respeito das convocações de religiosos ortodoxos para o exército de Israel caiu na primeira chamada por ação explícita de dois árabes que pertencem a partidos da coalizão governamental. O parlamentar Mazen Gnaim, da Lista Árabe Unida, Ra'am, ausentou-se da votação para não precisar votar. Já a parlamentar Jaidat Zoabi, cujo partido de extrema esquerda também faz parte da coalizão, votou contra o projeto. Os demais membros da lista Ra'am ficaram muito insatisfeitos com a posição de Ghanim. Dentro do partido, começou uma articulação para apoiá-lo como candidato à prefeitura da cidade de Sahnin, em troca da sua renúncia ao parlamento. Já no partido de extrema esquerda Meretz, o voto contrário de Diaby caiu como uma inesperada bomba, uma vez que seu voto levou o resultado a um empate de 54 a 54, fazendo com que a proposta de lei caísse em primeira votação. A derrubada da proposta, da qual seu governo, a proposta governamental da qual seu governo é parte, chocou a liderança do partido Meretz, que cogita convidá-la a explicar-se às autoridades que gerem o partido. Por outro lado, o líder da Lista Árabe Unida, Ahmed Tibi, que dirige a oposição árabe, não confundir com a Lista Árabe Ra'am, ele se mostrou muito satisfeito com a derrota governamental, dizendo que é mais uma forma de evitar o fortalecimento do exército de ocupação. A lei deverá voltar a ser proposta
pelo governo novamente ainda este mês. O primeiro-ministro Naftali Bennett revelou ontem, no Fórum Econômico Mundial, que seu governo aumentou significativamente o número de vistos para que palestinos cruzem as fronteiras de Gaza e da Cisjordânia para trabalharem em Israel. Já são dezenas de milhares de palestinos que se dirigem diariamente a Israel para trabalhar. E estão aumentando constantemente este número para que mais famílias palestinas possam viver mais confortavelmente, disse ele. Continuou: eu acredito que através da economia, do emprego e de negócios possamos avançar o processo de paz. Eu também estimulo a criação de áreas industriais comuns a palestinos e israelenses. Ao mesmo tempo, é importante frisar que estou atento às questões inerentes ao terror palestino contra Israel e nada farei que possa colocar em risco a segurança e a estabilidade dos israelenses. Ele finalizou: os palestinos precisam definir qual a sua rota adiante. Querem o terror ou a prosperidade? Nós queremos ver a paz entre as pessoas. Sobre o Irã, Naftali Bennett disse: o Irã é o motor do terror em todo o Oriente Médio. É assim no Líbano, na Síria, no Iêmen. Qualquer país onde eles ponham a mão se deteriora. A preocupação central deles é distribuir terror, manejado e guiado diretamente de Teherã. Foi aprovado, nesta manhã, uma nova diretiva para a construção de edifícios em Israel. A partir de agora, todo edifício que tenha 6 ou mais unidades habitacionais será obrigado a instalar um ponto para recarga de carros elétricos. Diversos supermercados e shopping centers de Israel já instalaram em seus estacionamentos estações de recarga, o que facilita aos clientes a recarga dos seus veículos enquanto estão em suas compras. O Fundo Soberano Mudabala dos Emirados Árabes Unidos anunciou ontem o aporte de 100 milhões de dólares em 5 empresas de tecnologia israelense, 20 milhões em cada um. Trata-se de investimento estratégico dos Emirados Unidos, uma vez que hoje suas fontes de receita são majoritariamente provenientes e dependentes do petróleo. O príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, que é, na verdade, o governante de fato, quer começar a buscar alternativas ao petróleo e vê na inovação israelense um grande atrativo. A intenção dele é fazer investimentos que lhe permitam participar nas decisões dessas empresas de alta tecnologia. O jornal Washington Post norte-americano informou que os investimentos nos Emirados Árabes e Israel andam em ritmos acelerados e destacou que o comércio bilateral no ano de 2021 foi de 2,3 bilhões de dólares. Cabe notar que antes dos acordos serem firmados, já havia comércio entre Israel e os Emirados Árabes através de terceiros países, mas o pico de negociações havia sido de 215 milhões de dólares, ou seja, no ano passado este número foi multiplicado por 11. O jornal também informa que centenas de empresas israelenses abriram escritórios em Dubai e em Abu Dhabi e um grande número de executivos e técnicos israelenses foram enviados para trabalhar e gerenciar estas empresas. Para terminar, o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi Netanyahu, que é objeto de 3 casos nas cortes israelenses, parece estar chegando a um acordo com a promotoria, através do qual ele confessará e aceitará algumas das acusações feitas contra ele em troca de não ser preso. O acordo deve definir trabalhos sociais para Bibi Netanyahu em troca da sua não prisão. O assunto é bastante importante e severo e será objeto de uma conversa com vocês no nosso noticiário da semana que vem. Mas eu gostaria de adiantar que há uma cisão importante nas hostes do seu partido.
Uma grande parte acha que, ao fazer um acordo, Bibi estará aceitando as acusações e envergonhando o partido. Uma outra parte do partido acredita na inocência de Bibi Netanyahu e vê na mera discussão de um eventual acordo um tipo de mostrar desprestígio por parte deste líder. É importante dizer que, caso o acordo envolva algum tipo de trabalho social por mais de 3 meses e 1 dia, Bibi Netanyahu terá de se afastar da política por 7 longos anos, o que significaria praticamente o fim da sua carreira política. A discussão entre os advogados e a família de Bibi Netanyahu com os advogados que representam a corte estão bastante adiantadas e, aparentemente, há 2 fatos ainda a serem resolvidos. A corte aceitará uma pena de trabalhos sociais inferior a 3 meses e 1 dia. E a segunda, Bibi aceitará dizer que os ataques que ele fez contra a Corte Suprema de Justiça de Israel foi um erro? Essas 2 perguntas são chaves para saber o que deve acontecer. Na semana que vem falaremos mais sobre isso. Amigos, por hoje é só. Não esqueça, registre-se no canal, me ajude a divulgá-lo. O número de pessoas inscritas é fundamental para o sucesso e continuidade do nosso programa. Nos encontraremos na próxima semana com notícias de Israel, mas amanhã, quinta-feira e todas as quinta-feiras, o nosso novo programa Radar de Israel e do Mundo Judaico. Espero vocês amanhã para um início maravilhoso. Até lá, se Deus quiser, meus amigos.